pessoas precisam ter mais informação. É o que eu estava falando. Eu, por exemplo, eu tinha já algumas informações, eu já tinha, já estava me achando a bam. Agora o Leandro está entrando na adolescência. Muda tudo. As respostas mudaram as perguntas. É isso. É isso. Exatamente. É. Eu fico assim, como eu tivesse no início do processo, porque ele está mudando de um jeito, num tanto, e eu e o Edson, a gente quer acompanhar isso, né? Sem fazer alarde, mas também dando atenção. Tem que ser uma coisa equilibrada, né? Então, por isso que, assim, eu estou me sentindo como se estivesse começando agora, essa jornada. Sim. Não, e até então, olha, mesmo com eles nos lugares, né? Na escola, no hospital, em tudo. Eu fui surpreendida agora com Sofia me dando um trabalho no hospital com 14 anos do meu tamanho, me dando trabalho que ela não dava quando era pequena. Eles mudam e as coisas mudam, e os problemas mudam. Antes de você começar, eu quero primeiro que você se apresente, que você fale, né, da sua realidade, que você, eu sei que você é mãe, né, de uma menina, você falou, a Sofia tem 14 anos, mas assim, eu quero que você fale do teu conhecimento, né, e da tua vivência, da tua realidade, porque eu acho que para mim é muito importante, né, a pessoa que tem essa vivência, porque só no livrinho não dá. Tem que ter vivência, tem que saber o que a gente passa, até para entender a realidade, né? Então, olha, muito obrigada por você ter aceito. Eu não vou te largar, você vai ter que vir aqui várias vezes para me tirar várias dúvidas. E eu quero que você se apresente e fale aqui para gente. Tá. Quem é você, Aline? Bem, como já fui apresentada, meu nome é Aline, sou mãe da Sofia, 14 anos, autista. Como ela tem 14 anos, não foi tão fácil como é hoje para as mães de crianças pequenas que estão recebendo o seu laudo, porque aí é uma outra história, mas o estudo do autismo no Brasil ele é muito recente. Então, a minha filha foi diagnosticada com um monte de coisa menos com autismo, tudo dando errado, medicação dando errado. E ano passado, finalmente, com a avaliação neuropsicológica, que nós vamos falar disso daqui a pouco, foi constatado. Não só ela, eu tenho uma história de 21 anos com o meu marido, buscando saber, ele lembra muito bem da minha agenda quando a gente namorava, que eu anotava como uma pesquisadora assídua todos os comportamentos dele, que eu achava que eram comportamentos esquisitos. E eu ia estudar aquilo na internet, procurando saber e nunca achava. Ele passou 20 anos do casamento recebendo também diagnósticos errados, bipolaridade, depressão e etc., medicado e medicado errado. Então, a partir dessa busca toda, não foi pouco estudo, tá bom? Eu tenho alguma coisa que eu não sei o que é também, mas isso não vem ao caso. Só que eu tenho né? Não é? Mas eu tenho hiperfoco. E o meu hiperfoco é estudo. E assim, eu não boto nada na minha mão que eu vou pesquisar aquilo, vou estudar, vou fazer um curso, vou fazer uma pós e acabou, pronto. Então, não desembestar no mestrado. Então, esses estudos todos me fizeram acabar chegando à conclusão do que a minha filha tinha, mesmo antes da avaliação neuropsicológica. Então, eu fui o tipo de mãe que deu problema, porque nenhum profissional gosta de receber a mãe que já tenha alguma pista do que seu filho tenha. Porque eles pensam assim, se eu for numa linha que eu descobrir uma outra coisa, essa mãe não vai aceitar. E isso ocorre mesmo. E acaba manchando a reputação de mães como eu, que eu vou até com uma coisa na mão. Porém, eu respeito cada um no seu quadrado. Então, o neuropsicólogo que atendeu a Sofia, eu realmente já fui com um monte de coisa anotada, um monte de coisa feita. E, no final, todos os testes deram realmente para autismo. E o psiquiatra também.
ele também me recebeu assim, ele me recebeu, então, muito para trás, assim, tipo, essa mãe já vem falando que o filho tem, o que ela vai querer medicar também? Mas, assim, no final, e foi um psiquiatra muito bom, porque em relação ao meu marido, eu também já fui com uma suspeita bastante violenta, até o neuropsicólogo me ajudou a analisar isso, e ele ficou ainda mais 4 meses analisando meu marido, né? E realmente foi batido martelo. Então, eu tenho 2 autistas em casa que depois, gente, do diagnóstico correto e as medicações corretas para os sintomas que eles apresentavam, das comorbidades, paz na terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa história de que tudo é autismo, tudo não é autismo, não. Porque se você medicar errado, se você entrar por uma terapêutica errada, você não tem sucesso. Não adianta que você não tem mesmo. Entendeu? Então, assim, eu sei o que é andar por diagnóstico e diagnóstico errado, e medicação errada e dando sempre tudo errado. É. E sabe o que eu fico assim pensando? Primeiro, eu acho que, falando de diagnóstico, né? Eu acho que a forma como entregam esse diagnóstico para a gente, você já foi preparada. Eu não, eu fui cega, total. Eu fui porque o Edson teve, porque nós temos a mesma história, que eu não sabia se o seu marido declarava o diagnóstico dele, então eu não falei, né? Mas já que ele declara tá tudo bem, porque tem isso também, né? Tem o pessoal que não quer falar, tem várias questões que a gente tem que respeitar, cada um vai lidar, né? Com o Edson demorou também a aceitar. E quando ele teve diagnóstico de TDAH, dislexia, descalculia, tudo que é possível, eu pensei que o Leandro era. Eu sabia que o Leandro tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. E eu perguntava na escola, perguntava no médico, perguntava. Não, ele tá ótimo. Ele é outra pessoa sem você. Com você que ele fazia. Que ódio! O problema sou eu. Boa noite. Entendeu? Eu falei, caramba, então tá. E não, e eu, como fui mãe velha, eu fui mãe com 35 Eu fui com para 36. Então, aí eu falei, cara, realmente eu que devo ser. E a minha cunhada, a querida, ela me conhece muito bem, há muitos anos, né? E ela fala, Alessandra, você é tipo mãe judia, você faz tudo. Você que não tá deixando me. Eu falei, vai ver que sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Edson me esculhambando, falando, para com isso, ficar vendo problema em tudo. Eu falei, gente, realmente, eu tô vendo problema em tudo, não tem nada, então vamos deixar. Aí, quando ele tinha 9 anos, nós tivemos o diagnóstico. E, assim, a forma como falaram foi muito dolorida. Foi um choque. Assim, a sorte é que foi tão chocante que não deu tempo nem de eu cair dura para trás e chorar, que eu fiquei com tanta raiva. Eu falei, agora ver. Aquilo levantou a minha leoa e eu fiquei que nem aquela mulher da Scarlett O'Hara. Nunca mais eu vou passar fome. Eu nunca mais eu vou ser tratada assim por um médico. E aí? Ou pela própria família, né? Pela própria família. O Edson ficou muito mal quando saiu o diagnóstico. E aí, mas só que a nossa vida mudou para melhor, porque aí a gente realmente entendeu o que estava acontecendo, né? A gente pôde entender o que estava acontecendo com eles, os dois, e hoje eu consigo mediar os dois. Que antes sofria demais, porque eles puxavam para um lado para o outro e são muito parecidos. Eles brigavam? Né? Até hoje. Sofia e Ricardo brigavam muito, muito, mas assim, severamente. E assim, porque os dois são inflexíveis ao extremo. E eles são literais ao extremo. Então, eu e minha irmã brigando, a gente chegava uma para outra e falava assim, sai daqui, sua ridícula. Ser ridícula era coisa nenhuma. Para eles, não. Para eles, assim, eu sou ridículo? Como assim eu sou ridículo? Não, eu não sou ridículo. Você que... E aí, assim, tinha quase pegar um dicionário. Ridículo. O que significa ridículo? Era uma discussão absurda. E eles se ofendiam muito, sabe? Era muito sério. E depois do diagnóstico, eles se respeitam muito. Inclusive, eles respeitam os momentos deles.
Melhorou. Eles já sabem que precisam se regular. Eles já Sim, sabem se reconhecer no outro, né? Falar, ih, ele tá sentindo a mesma coisa. O Edson, ele já sabe reconhecer e ajudar o Leandro, né? Que antes ele isso. não se conhecia, né? Agora ele já se conhece mais. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre diagnóstico. Por quê? Por exemplo, essa semana a gente tem o GC lá na Lagoinha, sempre chega gente nova, gente para falar. E aí a gente atendeu um casal, uma filha pequena, e o médico também, assim, jogou na cara, autista, tchá. Então, assim, até agora, a mãe aceitou mais. Mas até agora o pai, ele não aceita, ele prefere que seja TDAH. Eu senti isso. Ah, ele Ele prefere. Ah, entendi. Eu vou confessar que minha culpa é minha máxima culpa. Quando falou que era leve o do Leandro, eu falei, ai, graças a Deus, é Aham. leve. A ideia do leve é extraordinária, né? A Aí, ideia do leve. que era leve. Sempre que eu falava assim, olha, ele é autista, mas é leve, tá? Mas é É leve. leve. Depois, eu convivendo e vendo as coisas, eu falei, leve pra quem, gente? É leve pra quem? É. Pra mim que não é. Nem pra ele. Não, isso Aí que eu ia eu, falar. Para ele, então, não é mesmo. aí eu mudei a forma de olhar isso e tal. Mas esse pai, né, ele tentando, ele quer uma saída. E eu acho que isso é em função da forma que entrega esse diagnóstico, né? Eu acho que o diagnóstico não pode ser entregue assim, gente, porque isso muda a vida da pessoa. A pessoa tem que estar pronta. Então, eu acho que tinha que ter um formato melhor de apresentação dessa nova vida, né, que a gente vai É, ver. não há um direcionamento, né? Assim, a questão do diagnóstico, quando a questão do diagnóstico começa na quando a criança é escolar, começa na escola. Quando não, que os pais notam alguma coisa, por exemplo, você tem um filho de 2 anos, ele começou a falar e ele parou de falar. E aí você vai ver o pediatra suspeita, né? Olha, a gente vai começar aí uma bateria de exames para ver o que tem. E aí, quando você vai entrar no diagnóstico e você começa uma série de avaliações, você não sabe nem muito bem por onde começar a percorrer aquilo, né? O pediatra, ele tem um papel fundamental nessa hora, quando você ainda não tem um escolar, uma criança ainda na escola ou na creche, que seja uma creche boa que perceba isso. O pediatra, ele é fundamental para ver isso. Senão acontece igual aconteceu com você, igual aconteceu comigo. Na hora certa vai desencantar a Cinderela, né? Então, quando começa essa avaliação, eu acho que é muito importante, infelizmente, é importante que o pai comece a procurar sobre desenvolvimento infantil. É isso que ele precisa procurar. Porque, assim, quem dera que todos os profissionais do mundo inteiro, não digo só no Brasil, eles tivessem esse conhecimento de todo o desenvolvimento, né? Na verdade, quando um psicólogo pede, quando um pediatra pede para pesquisar uma coisa que ele esteja vendo de diferente no filho, é em razão do problema no desenvolvimento infantil. Só que como ele não sabe o que é, ele fala, procura um psicólogo, procura um neuropsicólogo, né? E aí, às vezes, você procura um psicólogo, mas ele não sabe fazer essa avaliação. Não que ele seja... que ele desconheça a ciência dele, mas é que ele não é especializado nessa parte de desenvolvimento infantil. Então, isso tudo complica a vida da família, complica a vida dos pais, dá medo do diagnóstico, você não sabe se você está diante de um bom profissional. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Eu não sabia o que procurar. Gente, a questão da luz do diagnóstico da minha filha veio pelo Facebook. Você tem noção? No meu aniversário, dia 19 de fevereiro, eu vi uma postagem de 18 de fevereiro dizendo que era o Dia Internacional do Asperger. Cara, quando eu olhei aquilo, eu sabia que era Asperger. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, minha filha é Asperger. Falei, caraca, porque eu estava estudando muito que ela era. Gente, eu não tenho
vergonha de falar. Minha filha chegou num momento de tico e teco na cabeça dela tão terrível, e a gente procurando saber anos a fio que a minha filha tinha, que na adolescência ela tentou suicídio. Meu Deus. Os Mas eles aspectos. dizem, né? Mas eu já li o seguinte, que eles estão chegando à conclusão de que o índice de suicídio grande é do autista leve, porque ele que tem mais consciência e sofre mais. Isso a gente vai E falar eles, que é leve. que é leve, levíssimo. E que eles estão chegando a uma conclusão de que está batendo o número de suicidas com o número de diagnósticos autistas. Então, ou seja, Sim. muitos suicidas podem ter sido autistas, não diagnosticados, não tratados, Sim. e fizeram o que fizeram por desregulação total, né? O que acontece com esse autista nível 1? E que de altas habilidades. Hoje a gente não usa mais esse nome Asperger, alguns ainda usam. Esse nome foi trocado por uma questão tanto política, por causa de quem era o Asperger, que muitas pessoas criticam quem ele era, por umas outras questões, e também para unir todos os autistas num nome só, porque lá nos Estados Unidos, eles tinham um valor específico para ajudar essas famílias. Então, quando você separava o nome, Asperger, não sei o quê, papapá, mas que era um tipo de autismo, eles não tinham direito a essa... É mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Por exemplo, no Brasil, eu estudei até a 8ª série. Você também, não mente não. Você também só estudou até... Hoje, os nossos filhos estudam até o 9º ano. Isso foi uma mudança política na lei educacional para que a alfabetização, que não era contemplada com um valor do governo, entrasse como primeira série e aí virasse no bolo para eles receberem também esse valor do governo para ajudar na alfabetização. Então, a alfabetização virou primeira. Isso é por causa do valor. E o Asperger era o quê? Era o adolescente hoje de altas habilidades, né? Aquele gêniozinho, né? E o que acontece com esse Asperger, que hoje é o autista nível 1, que ele tem maior tendência a suicida? É que ele pensa muito e raciocina muito nas coisas, mas de uma forma toda especial, toda autística, autoconhecimento. Ele cria um autoconhecimento de mundo errôneo, ele não consegue sair daquela coisa que ele vê de mundo. Então, por exemplo, ele começa, eu sou diferente dos outros. Eu não tenho amigos. Por que eu não tenho amigos? Porque eu sou diferente. As pessoas me acham estranho. Quando o autista começa a perceber que ele é estranho, ele não sabe como ser diferente. Por exemplo, eu vou na tua casa. Aí você fala assim pra mim, Aline, vai ter uma festa aqui, vai ser legal. Eu falei, oba, vai ter festa, não sei o quê. Vai. Só que tem o seguinte, você não se dá muito bem com fulana, que você já falou. Falei, ela vai estar aqui. Não tem problema não, tira de letra. O autista não tira de letra, não. Cara, o autista não tira de letra. Ele não tem essa flexibilidade social, ele não tem isso. Ele não consegue. Aí eu vou na tua casa, tiro de letra e ainda falo contigo assim, menina, sabe que eu conversei com fulana? Não é que ela é bacana mesmo? Menina, sabe, eu tirei aquela imagem. A gente é assim. O autista nunca, ele não quer chegar nem perto. Aconteceu um episódio na sexta-feira com o Leandro, foi incrível. A gente foi pra igreja, ele está apaixonado por uma menina lá. Aí, para falar com a menina é 6 meses, são 6 meses para falar oi, né? Depois mais 6 meses para se aproximar. Aí ele ficou muito chateado que no final do ano teve uma festa e ele não chamou ela para dançar. E ele tá com isso na cabeça até hoje. Isso! Ele falou, eu não quero. Aí ele, mãe, eu não quero mais errar. Eu não quero mais errar. Eu tenho que acertar. Eu falei, então tá. Então olha só, você vai aos poucos, né? Vai se aproximando. Ele, eu vou ter que enfrentar essa... É porque ela é muito bonita e eu fico muito nervosa. Não, e eles levam em consideração o que a gente explica. Isso. Por isso que aba é muito bom para eles. É muito legal. Mãe, eu vou me esforçar, tá? Então eu vou me aproximar dela. Eu falei, tá bom. Aí na sexta-feira, eu tô vendo o Leandro. Aí eles se encontraram no domingo, foi ótimo. Ela serviu com a gente, foi super legal.
Na sexta-feira, ele querendo manter essa linha de se aproximar. Ele ficou seguindo ela. Aí eu perguntei pro amigo dele que fica com ele, como é que ele se comportou? Aí ele ficou atrás dela, ele só olha pra ela. Eu falei, Leandro, olha só, vamos conversar. Você não pode Vamos fazer isso. ajustar isso aí. Ou você chega perto e conversa, ou você dá um tempo, você tem que ser discreto também, meu filho. Menina não gosta de homem assim atrás, menino atrás dela. E outra coisa, ela vai ficar com medo de você. Ah, aí ele ficou. Aí ele passou a semana inteira com culpa. Porque ele estragou. Isso. Isso, e se ele não tem essa orientação, se ele não tem essa conversa e tudo mais, ele ia ser um fracassado. E ele ia ser um fracassado, não só nisso, em outras questões sociais, e acaba podendo cometer um suicídio por uma bobeira, né? Por exemplo, a Exato. minha filha, ela se via esquisita, ela sempre falou comigo, mãe, eu tenho alguma coisa, e eu procurando alguma coisa, não achava nunca essa coisa. E ela um dia tentou, porque ela era estranha, né? Então, assim, a partir do momento, e ela teve crises horríveis, descompensava por causa dos próprios pensamentos. Pois é. Então, assim, ai, que bom, pelo menos ela é muito inteligente. Cara, as pessoas não têm noção do que elas falam. E qual é o lance do autista nível 1, nível 2, nível 3, que essa nomenclatura, graças a Deus, está mudando também? É o lance de eles conseguirem fazer algumas coisas independentes. Por exemplo, a minha filha toma banho sozinha, teu filho toma banho sozinho. Os nossos filhos, se a gente falar assim, não, vai lá na cozinha, come alguma coisa, eles preparam um lanche. Então, essas coisas, a Sofia hoje, ela já vai sozinha para a escola. Ela tem 14 anos, mas a escola é perto de casa também, né? A gente teve que fazer uma mudança. Sozinha para a escola, a gente tem que fazer uma mudança, ou seja, botar ela em outra escola. E aí ela vai sozinha para a escola, ela volta sozinha da escola. Dependendo, se ela der uma crise na escola, eu vou lá e busco, não deixo ela vir sozinha. Então, assim, há momentos em que eu sei que eu posso deixar ela sair de um shopping, por exemplo, na várzea, e ir para o outro, a pé, sozinha. Dependendo da hora, eu não posso fazer isso. Questões sensoriais, se tiver a iluminação baixando e tudo mais, anoitecendo, ela já pode se complicar um pouco. Então, há ações que eles podem fazer sozinhos, que o nível 2 não pode, e que o nível 3 pode menos ainda. Então, esse nível 1, 2 e 3, ele tem a ver com o nível de suporte que eles precisam. Sim. Entendeu? Esse suporte, ele sai da esfera, às vezes, quantas vezes a minha filha dá crise? Quantas vezes o seu filho dá crise? Ele é uma crise eterna? Então, assim, a gente precisa ver essas coisas. Eles precisam ser também... por exemplo, a minha filha sabe quando ela está para dar uma crise. Isso já dá uma independência a ela quando ela está em lugares seguros. Porque ela vai pedir ajuda. Ela vai falar, olha, não estou bem. Eu vou, pá. Quando você vê, ela já desmaiou. Mas ela já avisou. Então, apesar dela da crise, ela é nível 1. Agora, se ela, de repente, estivesse em sala de aula, acontecesse qualquer coisa e ela desse uma crise sem simplesmente avisar ninguém, ela seria de um suporte maior. Talvez ela fosse de um nível 2. E uma última coisa que eu quero falar sobre isso, para a gente até entrar no assunto que eu botei lá no cartaz, senão vão falar que eu estou mentindo, é que os níveis podem mudar, né? Sim. Os níveis podem mudar entre si. Só caminha no espectro, né? Ela vai caminhando no espectro. Se ela for bem orientada, ela pode descer de nível. Se ela não tiver orientação e não tiver as intervenções necessárias, ela pode crescer de nível. Porque é tudo muito assustador dentro da cabeça de um autista. Então, se você não orienta, se você não tem a padronização para fazer para eles, o que acontece é que vai deixá-los cada vez mais vulneráveis. A gente deixa eles mais vulneráveis aos próprios pensamentos, eles vão entrando para a conchinha e ficando cada vez mais autísticos e precisando cada vez mais de apoio, entendeu? Então, isso pode fazer o quê? Ele virar de 1 para 2. Entendi. O contrário também é verdadeiro. Dependendo do quanto você
acha, você transforma um 2 para 1, né? E na escola, como é que isso funciona? Então, gente, na escola, aqui, quem está aqui, eu não sei se todo mundo é pai de autista, mãe de autista, parente de autista, mas o que eu vim falar para vocês hoje sobre a escola é o PCD, pessoa com deficiência, seja ela intelectual, física, também questões de TDAH, que não são considerados PCD, TOD, por exemplo, são transtornos, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que é um transtorno? É tudo aquilo que vai transformar num problema. Eu sou muito agitada, mas isso não quer dizer que eu tenha impulsividade. Então, talvez eu não tenha um TDAH. Talvez eu tenha. Isso quando vira um transtorno para a minha vida, ou seja, me dou mal na vida social, na vida acadêmica, aí vira um transtorno. É isso que eu falo. Alguns adultos me procuram assim, sabe que acho que eu tenho TDAH. Você não tem uma escalinha para fazer aí para a gente ver? Na realidade, eles perguntam um teste, né? Você não tem um teste aí, não, Aline, para fazer comigo para ver se eu sou TDAH? A primeira pergunta que eu faço é assim: o que você faz da vida? Ah, eu trabalho. Um dono de uma empresa grande me perguntou isso. Você não faz um teste para ver se eu tenho TDAH, não? Eu falei, primeiro vamos ver. Como é que tá a tua empresa? Tá bem? O cara é fantástico em tudo que ele faz. Eu falei, olha, não é um transtorno, tá? Porque se a tua vida é assim, você não tem transtorno. O que pode estar te incomodando, essa agitação toda, deixando você, de repente, sem sono, alguma coisa, eu acho que você pode procurar um médico para ver isso, mas não por causa do TDAH em si. Agora, o meu marido é TDAH. O que acontecia com ele? Ele tinha... Gente, ele é extremamente inteligente. Meu marido é altas habilidades. Ele ia fazer um plano de aula, ele demorava um dia inteiro para fazer um plano de aula. Falou, Ricardo, isso não está coadunando a sua inteligência com esse tempo de trabalho. Com essa... Ele é professor de quê? Ele é professor de biologia. Ele não está coadunando a sua inteligência com a sua produtividade, não. Tem alguma coisa aí. E aí, depois que ele descobriu que tinha TDAH, ele foi medicado para tal. Gente, ele está uma violência. Ele chega a estar abusado. Entende? Então, realmente, aquilo para ele teve um transtorno. Ele tinha um transtorno de déficit de atenção e uma hiperatividade aqui dentro. Sabe? Ele vivia... Se não deixava ele dormir, sim, não deixava ele dormir, atrapalhava na produção, aí vira transtorno. Entende? E a escola vai olhar para isso, se não tem laudo, ela tem a obrigação de olhar para isso. Então, a gente tem no Brasil, desde a Constituição até a questão as leis que saíram depois, portarias, decretos, tem leis internacionais que vão viabilizar a introdução da pessoa com deficiência ou com dificuldades dentro de um serviço especializado dentro da escola. E isso que muita gente não sabe, né? Por exemplo, você chega numa escola, teu filho tem TDAH, já está com diagnóstico. Essa escola, ela precisa saber como trabalhar com esse TDAH. Todas as escolas sabem? Não. Gente, eu sou professora há 33 anos. A nossa formação é muito desprovida desse tipo de conhecimento. Nós não somos levados a estudar sobre isso com tamanha profundidade. O que a gente sabe, vou falar do conhecimento nosso de TDAH, assim, do que a gente sabe? A gente sabe que um TDAH é uma criança que tem problema com a atenção e que ela é muito agitada. Gente, vamos falar a verdade? Nem sempre. Nem sempre uma criança TDAH, ela vai ser aquele capetinha que fica andando para lá e para cá na escola. E às vezes você tem um TDAH que é até muito quieto, mas ele está perdido aqui, ó. A cabeça, né, dele. A atenção dele está fora completamente. Ele não está ali. Ele não está ali. Ele é muito quieto, não está ali. Aí sabe o que você faz com esse TDAH? Você fala assim, esse aluno, eu acho que ele tem
uma deficiência intelectual. Porque, cara, ele está sempre aqui, quietinho, olhando para mim, e não consegue fazer nada. Na verdade, ele só está olhando, ele está ali de corpo presente. Às vezes ele é um TDAH. Irmão Junteia está aqui. Olá, querida, tudo bem? Ela fez uma pergunta interessante. No suporte, esse suporte é social, é físico, é emocional? Como que é mensurado esse suporte? Que suporte é esse? Suporte na escola ou suporte do TEA 1, 2 e 3, que ela quer saber? Na escola? Acho que é na escola. Vamos falar da né? escola. Se ela quiser perguntar outra coisa, pede para ela botar aí. Na escola, quando você matricula um aluno, duas coisas podem ocorrer. Ou você vai colocar essa criança já diagnosticada na escola, ou você vai colocar essa criança sem diagnóstico e você não tem a mínima noção que seu filho tem dificuldade de aprendizagem. Se a escola chama você e fala assim, olha, seu filho, ele não está conseguindo acompanhar a turma. É o termo geralmente usado. Nós vamos encaminhar seu filho para um psicólogo. Ok. Muito obrigada, escola. A escola nesse serviço é plena. Isso é importante fazer. Porém, a contrapartida de um pai deve ser a seguinte. Vocês notaram isso? Então, agora eu queria saber de vocês o seguinte. Em que vocês estão notando essa dificuldade? A gente está notando essa dificuldade, por exemplo, o professor de matemática falou isso assim, assim. Peraí, eu não sei muito bem qual é a dificuldade, vou lá chamar o professor, você espera um pouquinho, e aí fecha lá qual é a dificuldade, tá? E aí o pai vira... Isso gera algum documento? Não, aí pode gerar. Vamos primeiro juntar essas peças, as peças do quebra-cabeça. Aí veio o professor e falou, porque na minha aula ele é desatento, porque na minha aula ele bagunça muito, porque na minha aula ele não consegue anotar. Eu boto no quadro, ele se perde. E aí nós temos aí várias coisas que ele está com alguma questão para ter atenção. E aí a última pergunta do pai é, enquanto eu corro atrás do diagnóstico, o que vocês irão fazer com o meu filho? Nunca, jamais a resposta de uma escola... Quer dizer, gente, acontece por desaviso, tá? Por não saberem. Mas nunca, jamais, a resposta de uma escola pode fechar em... Você vai procurar saber o que seu filho tem, que a gente vai ver o que vai fazer por ele. Vocês estão entendendo? Que eu estou dizendo o seguinte, depois da escola avisar toda a dificuldade que seu filho tem, para chegar a ponto de te chamar, eles têm que saber muito bem por que estão te chamando. Imediatamente, fechou tudo? Fechou? Vamos anotar essas dificuldades. Passa essas dificuldades aqui para mim, por favor, para eu chegar lá no psicólogo, poder passar para ele. Vocês fazem um relatório para mim? A escola faz um relatório. Eles fazem esse relatório. Veio uma pergunta inversa. Eles estão perguntando o seguinte, no caso da família chegar com a indicação de um mediador e eles verem que não há necessidade, que o professor da classe ali consegue atuar, a criança consegue estar na sala bem. Como que lida com isso? Então, vou acabar aqui e vou falar disso. Esse caso, então, do relatório, quando você recebe o relatório para levar para o psicólogo, né? Geralmente as escolas, quando encaminham, já encaminham com o relatório. Vocês não vão sair da escola sem perguntar assim, e o que vocês já estão fazendo para isso aqui, por isso aqui? Não, a gente não pode fazer nada porque ele não tem laudo. A lei preconiza que qualquer... Não pode dar diagnóstico, né? Mas podem fazer. Não, podem fazer porque eles sabem dos sintomas, tá certo? Quando você está com dor de cabeça em casa, você não vai fazer uma ressonância direto para saber o que tem. Nossa, acordei com uma dor de cabeça, vou fazer a ressonância. Não é isso que acontece. Você está com dor de cabeça, todo mundo tem um remedinho para dor de cabeça porque sabe que vai melhorar. Depois a gente vê por quê. Aí vai o médico, vê por quê, se ela continua, não é mesmo? Na escola é a mesma coisa. Eles têm que dar os primeiros passos de uma inclusão para o seu filho. E a partir do momento que eles viram que seu filho tem dificuldade de aprendizagem, até as avaliações serão diferentes. Serão em cima daquilo que aquelas... o instrumento de avaliação,
ele tem que ser compatível com a capacidade, as habilidades do filho. Então, por exemplo, a Sofia tem dificuldade de atenção. A escola me disse isso, a escola botou isso no relatório, ok. A partir de agora, a prova da minha filha não pode ser com um texto de 3 folhas para ela ler direto. Ela não tem falta de atenção? A escola não viu isso? Então, isso aí vai ter que ser mudado. Isso se chama o quê? Plano de ensino individualizado. A partir do momento que a escola chama você, indicando que seu filho precisa procurar ajuda por causa de aprendizagem, ela vai emitir um relatório dessas dificuldades e imediatamente ela já começa o plano de ensino individualizado da criança ali no momento em que ela viu aqueles problemas. Não tem que ter laudo para incluir. Não tem que ter laudo para começar o trabalho. O laudo ajuda... Agora... Oi? Isso é lei? Isso é obrigação? Isso é lei. Inclusive, olha só, gente, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo aquele cartazinho que eu fiz para botar nas redes sociais? Eu peguei todas as leis, todas elas estão aqui, tá certo? Para que a gente não fale besteira e fale que a lei não seja, né? Bem, deixa eu falar sobre o mediador. Se eu entendi bem a pergunta, o médico pediu para a criança ter um mediador na escola, e aí a pessoa pega o papel do médico e leva na escola, é isso? Isso. E aí a escola vê que não tem necessidade. Sim. Então, 2 coisas podem estar acontecendo aí. Primeiro, a gente tem que diferenciar 3 figuras: cuidador, mediador e assistente terapêutico. Primeiro, vamos diferenciar essas 3 pessoas. Ó, tem mais uma informação. Nesse caso, a escola dizia que não precisava, mas 3 vezes por semana mandava buscar mais cedo. Então, enfim, vamos falar dessas 2 partes. Primeiro, vamos definir quem são os atores desse processo. O cuidador é aquele que leva o aluno ao banheiro, bota o aluno para comer com garfo e faca não, colher quando ele não consegue, ou até dá na boquinha da criança, tá certo? Vai dar uma volta com ele quando ele dá uma crise, quando ele der uma crise. Não é porque porque os alunos são muito inteligentes. Eles se agitam para sair de sala de aula. Eu também faria a mesma coisa. Nem tendo nenhuma questão. Né? Quantas vezes você já pediu para beber água e estava com sede de coisa nenhuma? Quantas vezes você já pediu para ir ao banheiro e não estava com sede de vontade de fazer xixi, coisa nenhuma? Né? Então, eles também aprendem a fazer isso. Até porque para eles é muito mais difícil estar em sala de aula quando eles não têm o que fazer. Né? Então, o cuidador é esse que vai ficar aí na retaguarda do aluno. Mediador pedagógico é aquele que vai ajudar na aprendizagem. Ele é um mediador, ele fica no meio entre o professor e essa criança. Tá certo? Então, assim, ele é igual... Uma mãe comentou comigo uma vez, eu fiquei horrorizada, porque tem cada situação, né? Ela falou que o filho dela tinha um mediador. E as reuniões, ela não era convidada para as reuniões acadêmicas lá, com a equipe. Ela só falava com o mediador. A professora nem sabia o que a mediadora fazia. Isso é normal, gente? Não, não. O mediador, ele faz parte da equipe pedagógica uma vez que ele trabalha no auxílio do professor para ajudar aquela criança a aprender. Professor, né? Ele vai ser ele é quase um intérprete de Libras, sabe? Ele vai transformar as coisas numa coisa. E outra coisa, não é assim que o professor vai dar aula de química e o mediador, que é um pedagogo, não fez química. Ele fez pedagogia. Ele é um pedagogo, ele vai pegar todas aquelas fórmulas e falar, olha, é assim. Não existe, gente, isso. Não existe. O professor de química vai ter conversado com o mediador e falado com ele assim, olha, dentro desse conteúdo,
é muito interessante ele entender que a mistura das substâncias provoca uma nova coisa. Então, eu vou dar isso para ele dessa forma. Então, enquanto eu estiver dando essa matéria, se você puder dar essa atividade para ele aqui, é assim que o mediador trabalha. Vamos falar a verdade que nem sempre aquele conteúdo que está no quadro vai estar para o aluno que apresente algum tipo de dificuldade em ter o teor daquela matéria. O que a lei preconiza é que ele seja trabalhado nas suas possibilidades, nas habilidades, nas competências que ele tem para entender aquele assunto e naquilo que for primordial. Aí a gente passa para o AT, antes de responder a pergunta da escola que não quis dar o mediador, o cuidador. O AT não tem nada a ver com escola, tá? O AT é o acompanhante terapêutico. Ele é uma pessoa que faz terapias com a criança 40 horas semanais, 20 horas semanais, acompanha a criança no curso da sua vida para ajudar a aprender todas as coisas que precisam ser feitas durante o seu cotidiano. Então, um autista nível 3, por exemplo, né? Ele não verbaliza, ele não tem noção de higiene, ele não tem nem fome. Gente, minha filha não é nível 3, mas minha filha já teve tempos de não sentir fome. É um desespero isso, sabe? E aí vem a restrição alimentar. Então, assim, ele não sente fome. Então, o que ele não sabe dia, tarde, noite? O assistente terapêutico vai trabalhar com o supervisor, ensinando dia a dia. Vocês estão vendo que não tem nada a ver com escola? Não tem nada a ver com escola. Ah, ele pode estar na escola? Ele pode estar na escola. Trabalhando com a parte social dessa criança. Ele não leva ao banheiro. Quem leva o cuidador. A não ser que ele resista ao cuidador, não aceite o cuidador. Então, assim, o assistente terapêutico, ele é diferente. Ele tem outra formação, tá? Então, agora, o que compete à escola? A escola compete a presença do mediador e do cuidador. Como é que se consegue isso? Você vai chegar na escola com o pedido do cuidador. Com o pedido, a escola vai falar assim, caraca, não sei como fazer isso não. Sabe por que a escola vai fazer isso? Porque, na verdade, você pode fazer o pedido pela escola, mas dependendo do estado, do município, a escola vai submeter o laudo do seu filho, as necessidades apresentadas nesse laudo, para a Secretaria Municipal de Educação, para a Secretaria Estadual de Educação. Não é a escola definitivamente que vai falar se seu filho precisa ou não. Porque está dando ilegalidade ao laudo do médico. Se o médico ou o psicólogo falaram que ele precisa, até por um sustento emocional, esse laudo não tem que ser julgado pela escola. Por mais que possa ter uma coisa de simpatia. Por exemplo, você chega para mim e fala assim, Aline, olha, eu estou aqui com um pedido de cuidador para o Leandro, porque o Leandro, para ficar na escola, está sendo um desespero. Ah, mas aqui não está não. Não, Aline, mas lá em casa ele reclama, ele não quer vir, e papapá. E aí, você me mostra o laudo do psicólogo ou do psiquiatra, seja o que for. Eu vou olhar e vou falar assim, olha, vou encaminhar para a Secretaria Municipal de Educação o teu laudo, o teu pedido, apesar de eu não achar necessário, ele está bem com a gente, mas se você disse, eu vou mandar, sem problema nenhum. E manda. A escola, dependendo da intimidade, o diretor até pode se pronunciar, mas nunca cortar esse processo no meio. Nunca interpolar isso aí. Ele não pode chegar e assim, o laudo vem daqui, o diretor está aqui e a Secretaria Municipal de Educação está aqui ou Estadual de Educação está aqui. Ele nunca pode fazer disso, parar esse processo. Esse processo tem que seguir. Esse processo, ele não tem essa autorização para parar esse processo. Quem vai dizer sim ou não vai ser quem? Parou na Secretaria Municipal de Educação? Parou na Secretaria Estadual de Educação, que no nosso caso é a SEDUC-RJ? Eu vou falar do que eu conheço. A SEDUC-RJ vai receber esse pedido de cuidador ou de transporte escolar para PCD, tá certo?
E aí, quando ele recebe isso, a SEDUC recebe a RJ, vai mandar para um setor que é de educação especial. Lá nesse núcleo, a gente tem um núcleo chamado NAPS. O NAPS é o responsável por olhar isso, ir na escola, conhecer esse aluno se for necessário, tá certo? Se o NAPS estiver achando que tem alguma coisa assim, que ele precisa tirar uma dúvida. Por quê, gente? Porque ele quer ver mesmo se a criança precisa de cuidador ou não? Não, porque ele quer ver até mesmo se é um cuidador ou se é mediador. Às vezes, esse processo demora ainda mais, porque quando... Vou contar uma história para vocês do que aconteceu com um aluno meu. Eu era diretora adjunta numa escola, e aí eu tinha um senhor, seu Josézinho, vou mudar o nome dele, seu Josézinho. Ele era jardineiro, fazia NEJA, Educação Jovens e Adultos. Ele só ia para comer, gente. Ele só ia para comer, tá? Ele só ia para merendar. Ele era um doce de criatura, um doce. Sabe o que é doce? Um doce. Chegava lá, nada ele conseguia fazer. Nada, ele não conseguia fazer nada. Aí, que tinha um professor dulcíssimo lá, que fazia umas contas para ele com flores, porque ele era jardineiro. Botava uma flor, mais uma flor, ele botava igual, ele botava o 2 na frente. E passa no motor, que era isso que ele fazia. Aí, gente, escuta só, quando eu entrei como diretora adjunta nessa escola, eu fui participar do conselho de classe, ele foi reprovado. Esse senhor foi reprovado. Eu virei para o professor que reprovou, um dos professores, eu falei assim, olha, se você está achando que seu Josézinho é normal, você é pior que ele. Você precisa ser interditado enquanto professor. Como é que você vai reprovar o seu Josézinho? E o seu Josézinho foi reprovado. Sabe por quê? Não tinha laudo. Eu estava acabando de entrar na escola. Aí eu virei e falei assim, olha só, não vou conseguir levar seu Josézinho num neuropsicólogo para fazer a avaliação neuropsicológica. Nunca seria, gente, que eu ia conseguir. Eu não sabia nem o que é isso. Já chamei o NAPS. O NAPS, na hora, pá! Foi na escola, a gente fez uns testes com o seu Josézinho, sem assim, deixá-lo... Porque a gente precisava da naturalidade dele. Então, viram os cadernos, a gente pediu para ele falar sobre a merenda, que ele gostava muito, e ficou caracterizado, então, que ele tinha deficiência intelectual. Precisou de médico, precisou de psicólogo, precisou de não precisou de nada. Ele foi incluído na hora, e aí eu fui saber na prefeitura como é que ele chegou no ensino médio. Eu fui lá na Secretaria Municipal de Educação, falei assim, vem cá, como é que seu Josézinho fez aqui o NEJA de vocês de ensino fundamental? Ele falou, como ele era jardineiro, a gente fez, sabe o que com ele? Ensinou ele a fazer fuxico, para fazer flores. E ele fazia trabalhos maravilhosos, gente, maravilhosos de fuxico. Ele vendeu flores de fuxico na feira da escola, gente. Então, olha que coisa, que inclusão maravilhosa. E aí ele passou, fez o ensino médio dele por relatório, né? E pronto. Então, assim, eu não precisei nem mandá-lo para psicólogo nenhum. No caso dele, gente, é um caso específico. Hã? E no particular faz como? Então, aí você chega lá com o pedido. Então, no municipal e no estadual, o processo demora mais. Porque tem essa coisa de ir para um e para outro e para outro. Você pode perguntar na direção da escola onde está esse processo naquele momento que você quer saber, tá? Por exemplo, está demorando um mês. Aqui, o diretora Geórgia, eu queria saber onde que anda o processo do meu filho de pedido de cuidador. Ah, vamos ver no sistema. Nunca quer resposta, gente, dentro do município. Dentro do município, então, desse tamanho, pelo amor de Deus, né? Liga para a Secretaria de Educação, vê onde está esse processo para dar a resposta para a pessoa. Dentro da SEDUC, que é maior, né? Você vai ligar para a Regional em Petrópolis, para saber no NAPS. O NAPS vai entrar em contato, vai ver pelo computador onde é que está lá na SEDUC, em que lugar que está, para dar um respaldo para o pai. Tá certo? Então, assim, no particular, a coisa complica bastante. Por quê? Porque as escolas particulares foram pegas pelo pé com essa questão
de terem que fornecer o mediador escolar. E é Então, um para cada criança. É um para cada criança. elas alegam, se tem, eu não sou dona de escola particular, mas é o que eu escuto, porque eu já trabalhei em algumas. E sempre escutei, né, na TV Corredor, né, no Jornal Nacional dos Corredores, que a desculpa ou a verdade é sempre a mesma. Nós não temos como manter um cuidador, um mediador pedagógico para cada aluno que necessite dessa mediação. Por quê? Porque o mediador pedagógico, ele é um pedagogo. Ele não é de qualquer uma formação. Ele não pode ser da formação de um cuidador. O cuidador tem uma forma, tem que ter, né, gente? Mas não é o que está acontecendo, não. Tem que ter uma formação específica, mas assim, ele pode ser uma pessoa que fez o ensino médio e que fez um cursinho rápido na rede onde ele for atuar, entendeu? Pagar um cursinho para ele de cuidador. Aqueles mais maneirinhos, eles pagam cursinhos. Tem curso até de graça de cuidador. Você entra no Google, você bota assim, cuidador. Você vai achar um monte de curso grátis. Eu tenho um grupo de mães aqui que a gente... Mães especiais em curso. É o grupo que eu tenho no WhatsApp. E a gente bota lá, vive botando. Inclusive, eu coloquei agora um curso de mediador gratuito do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Esse curso é caríssimo, são 200 horas. Curso gratuito de mediador escolar do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Aline, onde que eu acho? Google, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, curso de mediador. Pode procurar lá, 200 horas, tá? De graça. Então, a pessoa até faz um curso desse. Agora, para fazer o de mediador, para ser mediador na escola, tem que ser pedagogo. O pedagogo é caro. Entende? Então, o pedagogo é caro. Ele vai ser o preço de um professor. Então, você vai ter 2 professores na sala de aula pagos com o mesmo salário. Vamos supor, como professor, sei lá, ganha R$3.000. O mediador pedagógico também vai ganhar. Vamos dizer, ela está falando ali que no caso dela, no meu caso também, sabe o que acontece? O Leandro, ele tem uma mediadora que ele divide com... Quer dizer, não é mediadora, no município não tem mediadora, Não, é cuidador, né? Não tem porque não é lei. É lei até o juiz determinar. Por Entendi. exemplo, o cuidador é lei, mas o mediador é lei, é jurisprudência. Qual é a diferença da lei para a jurisprudência? É o entendimento do juiz. O juiz vai falar assim, toda pessoa tem direito à educação. Se ele precisa de mediador, e aí na lei está muito sério isso, está dizendo lá, todo aluno tem direito à educação, independente do recurso que ele precise. Se o recurso que ele precisa é um mediador, é um recurso. Aí o juiz bate o martelo e dá o mediador. Então, olha só, só para entender, tanto no particular como no município, estadual, no público, para você fazer valer o direito, tem que judicializar, né? Porque eles não vão dar de graça. O mediador, sim. O cuidador, não. Cuidadores não, Inclusive, tem até com transporte eu já ouvi falar também. Que tem mediador aqui em Teresópolis com tornozeleira eletrônica. Não, olha só, nem cuidador, nem mediador. Não, nem cuidador. Não pode, gente. Mas aqui não, já ouvi falar, tem escola que tem, nem sei, não conheço, tá? Mas eu ouvi falar quase que cada história, o meu colégio, o colégio que eu trabalho, tem curso de formação de professores, né? E lá eu trabalho na biblioteca. E a gente faz alguns cursos para as normalistas. Eu conheci um professor que é um doce lá no Ceará, que eu faço curso dele também, alguns cursinhos, e ele cedeu alguns cursos para a gente dar gratuitamente no curso normal, do curso de formação de professores. E um deles foi um curso de cuidador. Então as meninas saíram do normal já com um diplominha de cuidador. E aí, nesse curso, eu soube de cada história, gente. Terrível, sabe? Olha só, então quem está insatisfeito tem direito a mediador e não tem mediador, tem que judicializar isso? Tem, mas olha só, gente, o que acontece?
aí vai precisar da mesma coisa que precisa do AT. Você precisa, o médico... Aí eu acho bom, vou dar uma dica sensacional. Tem aqui, deve ter, não sei, alguma psicopedagoga assistindo. Os psicopedagogos, eles são muito importantes nesse processo. Por quê? Você está lá com teu filho precisa de mediação e você não tem. Se você não tem direito ainda, porque está no meio de um diagnóstico, não tem intervenção de psicopedagogo, procura um psicopedagogo na sua cidade, marca com ele uma sessão e converse com ele. Fala, olha, meu filho, o médico passou aqui, ó, tem necessidade de mediador. Porém, o médico não disse, só tem o laudo. Aí, o que o psicopedagogo vai fazer? Vai olhar o laudo. Ah, o laudo é de autismo. Ok. Esse psicopedagogo vai fazer uns testes com seu filho. Não vai fazer teste de inteligência, não, gente. O teste de inteligência só pode ser feito por neuropsicólogo. Algumas questões cognitivas mais profundas vão ser feitas com o neuropsicólogo. O psicopedagogo, ele não pode emitir diagnóstico, ele pode emitir hipóteses, ele pode mandar para uma avaliação mais profunda, que vai ser feita pelo neuropsicólogo, cada um no seu quadrado. Mas nesse lance aí do mediador, por exemplo, o psicopedagogo, ele tem plena condição de fazer um rastreamento das funções executivas dessa criança. O que é a função executiva? Tudo faz a gente fazer as coisas no dia a dia. Para ver em que ele precisa da mediação. O que ele precisa organizar na mente dele para fazer a mediação. E aí, sim, esse documento vai seguir junto com o laudo para o juiz. Aí o juiz vai ver, nossa, precisa mesmo, porque aqui, ó, essa psicopedagoga disse que essa criança faz isso, aquilo outro. Fazer um relatório dessa criança. Por quê? Porque o médico, o neuropediatra, ele tem a criança ali. Ele vê no consultório dele que a criança não para, ele sabe do histórico que a mãe contou, mas ele não sabe de fato como transformar toda essa história em algo que justifique o mediador. Aí você vai precisar do psicopedagogo, a princípio do psicopedagogo, dependendo do caso, vai direto para o neuropsicólogo. Então, olha só, teve uma mãe que falou aqui que é interativa, fez o PEI do filho. E aí? Faz o PEI do filho, aí você leva o PEI que ele fez e para a escola? Tem como fazer isso? Aí seria bom a gente saber a série, porque eu vou falar uma coisa para vocês. O PEI é prerrogativa da escola, tá? O PEI é prerrogativa da escola. Eu sou professora de português, vamos supor, do 8º ano de língua portuguesa, do 8º ano, tá? Eu tenho ali o meu currículo a cumprir, certo? E aí eu tenho um aluno que ele precisa do PEI. E aí eu vou receber... ele é do 3º ano. Então, ele é do 3º ano, segunda série antiga, né? Segunda série antiga, porque no ano é 8ª, né? Antiga. Segunda série antiga. O PEI mesmo, ele vai pegar o que tem na BNCC. O que é BNCC? Base Nacional Curricular, né? Olhar tudo que é ensinado no 2º ano, é assim que funciona, viu, gente? Existe um documento que diz o que a gente tem que aprender. É a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ela diz, tá? A Lei de Diretrizes e Bases também traz muita coisa do que aprender na escola. E aí você está lá com aquilo para aprender. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um plano individualizado para ver no que você vai mexer naquilo para ensinar o principal daquilo para essa criança. Quem tem essa noção é o professor. Ele que está subjugado à BNCC e à Lei de Diretrizes e Bases. Então, o que um psicopedagogo pode fazer? Em vez de ele fazer o PEI, porque ninguém vai fazer um PEI de língua portuguesa no meu lugar. Eu que sou uma professora daquele aluno que está no 3º ano. Ninguém vai fazer um
PEI para eu dar aula de matemática, porque aquele aluno é meu. Eu sei o que eu estou dando, então eu vou ter que dar um jeito de pegar essa matéria de matemática, olhar para ela, olhar para Joãozinho e suas necessidades e falar, vamos ver, como é que eu vou adaptar isso aqui para o Joãozinho? Quem faz isso é o professor. Agora, muitas vão virar e vão falar assim, mas o professor não faz. Vou dizer por que ele não faz. Porque está faltando para ele, não é que uma clínica faça PEI para ele. Às vezes, a clínica até botou o nome de PEI, mas ela fez isso que eu vou falar agora. Existe um negócio que eu faço, que é o SOP-PEI. É o Serviço de Orientação para a elaboração do PEI. Esse serviço de orientação para a elaboração do PEI, que pode ter sido isso que essa clínica fez, é o quê? Joãozinho, ele teve um problema. Eu dou sempre esse exemplo porque é o mais fácil. Está lá escrito no laudo dele, assim, no laudo neuropsicológico. Joãozinho tem um problema na neuroconstrução. Tá. Neuroconstrução. Se eu mandar isso para o professor, na visoconstrução. Se eu mandar isso para o professor, visoconstrução, eu sei que viso é de ver, né? Construção. Vai construir com a visão? Não estou entendendo isso. O professor não vai saber o que está significando aquilo ali, porque ele sabe até os termos viso e construção. Qualquer um sabe, vê e constrói. Né? Então, o que o psicopedagogo vai fazer? Vai pegar esse laudo, vai falar assim, ah, tem aqui um probleminha de visoconstrução, eu já sei o que é isso. Ele, quando olha no quadro uma coisa e vai construir a partir do que ele viu, ou seja, vai passar para o caderno. Ele faz diferente. Ele construiu errado depois que ele viu. Ele olha um gráfico, se ele tem problema de visoconstrução, ele já vai olhar aquele gráfico, aquilo ali vai dançar na frente dele igual um samba na Sapucaí. Vai ficar dançando. Quando ele for produzir um texto em cima daquele gráfico, ele vai fazer a análise errada. Então, o que eu faço no serviço de orientação para a produção do PEI, que é do professor, para não tirar a autonomia do professor? Eu vou virar para todos os professores e vou falar, Joãozinho tem um problema de visoconstrução, que significa que quando ele olha as coisas... Não vou falar nesse termo, né, gente? Pelo amor de Deus, estou falando aqui para a gente entender. Quando ele olha as coisas e tem que construir a partir dessa visão, ele vai comprometer a construção dele. Qual é a construção? O texto, a cópia, né? Então, ele vai ter um problema nisso aí. A minha sobrinha, a gente foi descobrir, ela não tem diagnóstico, tem nada, mas aí ela estava tendo problema na escola, o negócio dela era aquele problema de audição que quando você ouve e não consegue entender, tem tem um ruído assim. Como é que é o nome disso que eu esqueci? E só com a fono identificou. Então tem pode coisas, ser uma disfonia que ela tenha, pode ser, vai atrapalhar na fala? Não, é no entendimento do que ela ouve. Quando entra, ela está com problema na entrada. E aí acaba comprometendo a saída. Aí ela fez fono e ficou bem. Entendeu? Aí o que acontece nesses casos? A gente manda para a escola o serviço de orientação. Eu falo para os professores assim, ó, como esse paciente, como esse aluno tem essa questão de visoconstrução, e a gente explica em 2 frases o que é isso, 2 frasezinhas, a gente dá o suporte que eles precisam. Evite o trabalho com gráficos sem explicação do gráfico embaixo, em um mínimo de linhas possível. Use questões que, em vez de envolver 5 alternativas, envolvam 3 alternativas, para que ele não se embole e depois o raciocínio saia errado. Aí, isso serve para quem? Geografia, matemática, história, português, inglês, todo mundo. Eu não vou estar tirando a autonomia de cada disciplina. E cada disciplina vai falar assim, caraca, eu não posso trabalhar então com esse aluno
tem falta de atenção, né? Muito grave. Eu não vou poder dar um filme que eu pensei passar Nemo para eles, para falar sobre ecologia. Eu vou ter que dar um outro suporte para ele fazer um trabalho, porque com 10 minutos de filme, esse menino já vai estar no teto, não é mesmo? Porque ele não vai estar com atenção. Ele vai estar olhando para cima. Um dia eu estava num culto, tinha uma mulher, o culto inteiro assim, ó. Aí eu fui procurar o que ela estava vendo. Sabe o que era? A lagartixa que estava em cima dela, assim. Ela estava vendo se ia cair. Então, assim, aquilo chamou a atenção dela. Se Jesus Deixa eu falar voltasse uma naquela hora, ela estaria ali assim até agora. Deixa eu dar um pequeno à parte aqui, que tem uma pessoa aqui do meu lado. Vem aqui agora, você tem que vir aqui que eu vou falar. Ele escreveu um recado para eu ler. Ah, meu Deus. Eu, Lissandra, quero dizer uma coisa muito boa sobre o meu filho. Desculpa. Ele é Meu muito marido importante está me chamando a atenção que eu estou gritando. Ele é muito importante para mim e para o Edson. Ele é muito inteligente, tem muitas qualidades e ele gosta de dar boas ideias. Então, gente, esse é o meu filho, tá? Vem aqui, só aparece aqui um pouquinho para as pessoas Tem que te verem. aparecer agora, tem que com esse texto. Quem é esse menino? Quem é esse menino? Coisa linda! Não mente, não mente. Pronto, agora já fiz. Ele está aqui me rondando. Coisa linda. A minha está estudando biologia. Mas então, eu esqueci, a coisa tão linda, morena que apareceu aí. Então é isso. O PEI, na verdade, que essa empresa fez, talvez seja essa orientação. Porque ninguém numa empresa vai saber o que está sendo dado numa escola. Ah, mas Aline, tem a base lá. Mas vai que o professor falou assim na escola. Bem, essa matéria aqui eu não vou dar no segundo bimestre, não. Vou dar lá no quarto. Ele pode fazer isso. Então a gente não pode construir PEI para a escola. Só para eu entender, que eu sou leiga também, eu não entendo nada dessas coisas, por isso que eu te chamei, porque eu quero entender. Vamos dizer, eu quero que meu filho tenha o direito dele preservado, que é ter um mediador. Eu não quero cuidador só, quero um mediador. E aí, vamos dizer que somos 8 mães numa turma, como deram um exemplo aí, 8 mães de autistas numa turma. Primeira coisa que eu aconselho, botar em turma pequena. Mas assim, no estado e no município você não tem essa condição, né? Porque turma pequena é a melhor coisa para essa aluno. Aí somos 8, vamos entrar com uma ação conjunta. Ganhamos. Cada aluno vai ter direito a uma mediadora que vai fazer o PEI em conjunto com a equipe lá, multidisciplinar lá, todo Esse mundo PEI já fazendo, deveria estar pronto, né? Mas tudo bem. Não depende da mediadora. O professor que tem que saber fazer. É a mediadora que faz, não. Porque foi o que eu falei com vocês. Agora, por que o professor não faz, gente? Teve um caso muito grave aí na cidade de que o professor se negou a fazer mesmo. E, na verdade, esse professor, ele foi um militante. Sabe por quê? Entregaram na mão dele uma criança autista, só dizendo assim, é autista. Gente, o que tem dentro da cabeça dessa criança? O professor precisa saber para montar o PEI. Como essa cabeça funciona? Entende? Então, assim, eu me coloco na posição do professor, até porque eu sou professora há mais de 30 anos. Não adianta me trazer um síndrome de Down e falar assim, agora faz o PEI, ela é Down. Eu não sou, vamos supor, né? No caso, eu sou. Mas vamos supor que eu não fosse psicopedagoga. Eu só sou professora. Eu não sei nem se existe teste para fazer, não sei. O professor não sabe, gente. Ele não sabe. Ainda mais que é uma coisa do ensino médio, então. Ele já esqueceu. Ele nem teve matéria de desenvolvimento infantil dos pequenos. Então, assim, é muito cruel o que faz hoje com o professor. Então, assim, a escola hoje, a família, tem que chegar também com uma abordagem diferente. Chegar e falar assim, ó, meu filho precisa de PEI. Estou sabendo aí, ó, vi uma live, estou sabendo que os professores não estão sabendo fazer muito bem, porque eles não são nem psicopedagogos, falta conhecimento. E eu tenho que trazer, assim,
a gente tem que ver como é que a gente pode fechar como o meu filho funciona, né? O que a escola pode fazer nesse sentido? E aí vai ser um trabalho multidisciplinar, porque quem vai receber esse pai para conversar é a pedagoga. Já estamos falando diferente. O pedagogo, ele tem uma aprendizagem diferente do professor de português, que é o meu caso. Se eu não tivesse psicopedagogia, não tivesse nada. Então, o pedagogo vai falar assim, vamos ter que acionar a parte de educação especial, né? Para a gente ver como seu filho funciona, porque você só me trouxe um laudo que ele é Down. Não precisa nem de laudo, né? Vamos falar a verdade. E aí, mas tem que ver as comorbidades desse Down, que ele vem acompanhado de um monte de coisa. Então, a pedagoga da escola vai acionar, por exemplo, o que eu falei lá no início, o NAPS, se ela não souber fazer. Ela vai acionar, de repente, Em particular, tem que ir para consultoria. Com certeza. Ela vai acionar, por exemplo, a assistente social para procurar pelos direitos dessa criança no CRAS, onde for, para ter uma noção de como ela funciona. Entendeu? Então, eu sei que tem pais também, que foi o caso dessa. Esse pai, esse professor, ele se negou porque foi um caso desse. O pai chegou, quase quebrou a escola e falou: você tem que fazer o PEI do meu filho. Ele, mas está escrito aqui, autismo. O que eu faço com o seu filho? Não sei se vira. Você estudou para isso. Não, gente. O professor não estudou para isso. Quem estudou para isso foi o neuropsicólogo, foi o psicólogo, foi o neuropediatra. Foram eles que estudaram para isso. O professor estudou para dar aula para alunos com... Aí, vou falar o termo, mas não usa mais. Com necessidades específicas, estudou. Sabe como é que ele estudou? Ele estudou assim: se tem um aluno, ele tem direito ao plano de ensino individualizado. Foi isso que a Aline aprendeu. A Aline aprendeu que o aluno com necessidades específicas tem que ser respeitado, tem que ser incluído e tem que ser ensinado. Isso a Aline aprendeu enquanto professora de português. Como? Com a minha equipe pedagógica. A equipe pedagógica vai me dar o suporte. E aí eu vou chegar para a minha coordenadora e falar assim: como é que eu faço com o fulaninho que é Down? Até onde eu posso ir com ele? O que você acha? O que você me sugere? Porque é direito dele aprender. Não adianta dar desenho para ele pintar, não, que isso não é aprendizagem também, não. Então, tem que se correr atrás das habilidades e das competências dessa criança para você ensinar. E o que eu vejo hoje, muita gente querendo que se faça com a criança, porém a escola não conhece essa criança nas suas habilidades e nas suas competências. A pessoa que pode ajudar nisso é um psicopedagogo, um neuropsicólogo, um neuropsicopedagogo, que vão fazer as testagens, vão ver como é o perfil acadêmico daquela criança, para poder, então, fazer o melhor por ela. Você vai botar gasolina num caminhão? Você vai botar diesel num Fusca? Você tem que conhecer o mínimo como é que funciona, para que ele tenha um bom desempenho. E o plano de saúde e o CRAS, ele tem esse serviço? O plano de saúde, ele só vai pagar a duras penas, depois de muitos anos de justiça, ele só vai pagar se for assistente terapêutico, através de umas outras frentes, porque o assistente terapêutico, ele é para tratar com a parte de saúde, ele é considerado como alguém que integra as funções de saúde mental. Tá? Mas eu digo essa avaliação para saber, a gente consegue pelo plano, a gente consegue no CRAS? Não, a avaliação não consegue pelo plano, não. A avaliação, o plano não paga. Tem gente... Você não tem isso. Eu estava vendo o Luna falando, ele estava falando, neuro, psiquiatra e tal, entende autismo, mas quem entende mesmo é o cara que faz isso aí. É verdade. Porque ele faz essas testagens. Então, se a gente não tem acesso a nada. Eu tive sorte de fazer, quando eu
tive o diagnóstico, foi lá na Santa Casa. Então a gente chegou lá, fomos muito bem atendidos, que é a equipe toda do Dr. Fábio, que é, né, o know-how no Brasil é ele, da PUC, todos os alunos dele, do doutorado lá, e ele fez também essa avaliação lá. Mas isso é uma coisa que ele fez mais novo, tem que fazer sempre, né? Mas tem um auxílio aqui. Vamos pensar. Tem a sala de AE, né, que é a sala de assistência na educação especial, que é um serviço gratuito. Então, por exemplo, tem um aluno na prefeitura, tem um aluno no estado, independente se ele está em ensino fundamental, médio, ele pode ir para a sala de AEE, tá bom? AEE, anotem, AEE. E na sala de AEE, há especialistas em educação especial que podem fazer a avaliação nesse aluno, definindo as suas habilidades e competências acadêmicas básicas, para que se alcance a feitura de um PEI inicial para esse aluno. É o ideal? Não é. Respeitando os meus amigos da AE, não é o ideal, porque eles trabalham com com instrumentos ainda superficiais para a gente ver realmente as habilidades e competências, até porque a idade muda. Nós temos comorbidades envolvidas. Comorbidades são o quê? São, entre aspas, doenças que possam acometer, transtornos que possam acometer as pessoas. Por exemplo, igual eu falei, meu marido é autista, minha filha é autista. Os dois têm TDAH. O Ricardo é medicado para TDAH. A Sofia não é. Mas onde que a gente descobre isso? Com um trabalho profundo de investigação. Entende? Você investiga, você vê a qualidade de vida, você pergunta sobre o cotidiano, você vai fazendo essa avaliação. Então, hoje, a Sofia é TDAH, não precisa de medicação. Meu marido é TDAH, precisa de medicação. Né? Os dois tratam depressão, um CIDzinho de depressão, porque é uma comorbidade do autismo deles. Depressão, os dois tomam medicação. Então, nós temos... Tem nutricional, né? Hã? Grávida, até a questão da nutrição, né, da forma como eles... outra coisa que eu quero deixar aqui, acho que a gente termina essa live, eu nem sei que horas que são já. Semana que vem para continuar, não tem jeito, não vou te largar mais. Pois é, desse monte de coisa que a gente colocou aqui, ainda falta um monte de coisa que a gente colocou. Não esqueci, ó, gente, tá na minha cara. Olha só, da alimentação, quero falar para vocês que tem lei específica para alimentação especial, tá certo? Então, assim, seu filho é diabético, a escola tem que prover a alimentação dele, de acordo com o que ele necessita. Isso nas escolas que oferecem alimentação, tá bom? Escola particular não oferece, então você vai mandar. Aline, eu levei lá o negócio que meu filho precisa de uma alimentação especial, porém, eles disseram que vai demorar esse processo e que eu não posso levar nada, porque creche não pode levar nada. Pode sim. Imediatamente, você vai pedir à escola que faça um documento para você, dizendo que ela não pode deixar entrar essa alimentação lá. Você vai levar ao Ministério Público e o Ministério Público vai deferir essa alimentação do seu filho na creche. Isso aconteceu em São José do Vale do Rio Preto, em que a menina tinha restrição alimentar a glúten, leite, ovos e mais um monte de coisa. E a mãe falou, não tem problema, eu mando, eu prefiro. E eles falaram, não pode. Só que essa criança ia ficar de 7h30 às 5 da tarde sem comer. E quando é glúten, é pior ainda. Quando é glúten, a escola, para fornecer, tem que vir fechado de algum lugar, onde é feita a alimentação sem contaminação. Você pode matar uma criança, né? Então, mas é prerrogativa de lei. E a gente vai ver isso também, né? Então assim... outra coisa rápida. Vamos para os rapidinho. Laudo. Não precisa de laudo para incluir. Laudo envelhece, laudo fica caduco. O laudo, a coisa é estadual, tá bom?
estadual. E aí eu quero mostrar aqui, né? Ó, quero mostrar aqui essa lei estadual aqui, ó, 9425/21. Essa lei de 29 de dezembro de 21, ela diz que o laudo no estado do Rio de Janeiro, se ele é de doenças que não vão, a pessoa não vai perder essa doença, essa doença é contínua, ela é indeterminado o tempo dela, esse laudo não envelhece. E o Esse negócio de... sempre pedem novos laudos, não sei o quê, mas não tem necessidade. Desde 29 de dezembro de 2021, tá, gente? Essa lei aqui, ó. Ó, tira print, tá? Não dá porque torta aí, mas a gente tira uma foto e bota depois. Todas essas leis estão comigo. Quem quiser depois, pede aí que a gente dá. Eu fiz uma pastinha, fiz um drive e essas leis vão estar todas lá, tá? E aí, então, esse negócio de laudo velho, gente, ó, não existe. No estado do Rio de Janeiro, ninguém pode pedir. Ah, fui fazer o Rio Card. Aí já fica assim, não, tô saindo de escola nada, as crianças usam ônibus. Fui fazer o Rio Card, pedi o laudo novo. Contra a lei. Você vai pegar e vai falar assim, fulana, dona Geórgia, vamos botar dona Geórgia tá ferrada com a gente. Dona Geórgia, você pode assinar aqui, pedir, por favor, que você não me deu o Rio Card, porque o laudo do meu filho é do ano passado? A senhora assina, por favor? Não vou assinar nada. Aí cada uma sabe de si, cada uma sabe a leoa que tem dentro de si, né? Mas se ela assinar, pega, leva no Ministério Público, lei, pá! E aí eles vão ter que deferir, tá? Laudo não fica velho. Somente laudo de doenças que vão passar daqui a pouco, né? É isso. Uma coisa assim, o adulto tem uma curiosidade de falar. Por que o adulto quer saber se ele é autista? Para ter os benefícios, para você fazer o exame, fazer a terapia, tudo. Gente, além disso, para o trabalho ser respeitado de forma coerente, é uma coisa impressionante como você muda a perspectiva das pessoas em volta de você no trabalho quando sabem que você é autista. Por exemplo, o meu marido, ele na escola, assim que eu cheguei com o laudo dele para o diretor, o meu diretor, José Mildonoff de Amorim, que é maravilhoso, amo muito, ele é meu irmão fora do ventre. Ele virou e falou assim, em que a gente pode ajudar o Ricardo nesse laudo, a partir de agora que a gente sabe disso? E eu pude conversar com ele algumas coisas que mudavam muito a rotina dele e tudo, e ele de vez em quando ficava muito desorganizado, assim, muito entristecido, entrava num processo de depressão forte, né? Muito forte mesmo. E como mudou depois disso, sabe? Para as pessoas saberem disso, é um cuidado diferente. Eu acho que o adulto, ele merece isso. Ele já andou um tantão de tempo não sabendo por que ele era tão esquisito, levando tanto na cabeça, né? Pois é. É isso. Olha, deixa eu falar. Não fala mais nada. Semana que vem, terça-feira, 8 horas, que é o único horário que eu posso, você pode. A gente vai estar aqui. Quantas terças-feiras der para a gente estar aqui, vamos falar e contar, mandem perguntas, né? E aproveita essa mulher maravilhosa aí, eu falei que ia ser bom, para tirar dúvidas. Eu quero te levar para uma palestra lá na Lagoinha. Gisele está aí, eu já vou providenciar isso, porque é muito legal. Realmente a gente tem que falar mais sobre essas coisas, sobre os direitos, que as pessoas ficam cegas. Né? E a gente tem que entender que perpassa pelo transporte, pela saúde, por tudo. O aluno, né? O aluno, para ele ser aluno, tem outras vertentes. A gente vai falar semana que vem. Tá bom? Olha, adorei. Você você manda Você também é. Agora a gente está grudada, ninguém solta. Eu acho que é isso, toda mãe de criança com alguma questão vira ativista. Que a gente use essa energia da indignação de uma forma produtiva para ajudar a levar informação para as pessoas, não é isso? É isso.
Ao invés de ficar brigando aí, não, vamos focar numa energia de Perfeito. solução. E ó, conhecer lei, isso é importante. Conhecer lei, porque a gente fica mais focada. É isso que você tá falando, tá bom? É isso aí. Um beijo. Beijo, Tchau. tchau, tchau pra todo mundo. Obrigada pela presença. Tchau.